Mas muito bem, então vamos continuar nossa meditação no Evangelho de João, João capítulo 7. Como inclusive nós temos estudado no nos estudos aos sábados, mais uma vez, né, a propagandinha do sábado, né? Estamos estudando que a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela tem um objetivo muito claro, que é o que? Deus se dar a conhecer a nós. Então nós, quando temos a Escritura na nossa mão, é o próprio Deus se revelando a nós. Eu já vi muita gente falando, né, que Deus criou o homem e deu a Bíblia como manual de instrução. Alguém já ouviu isso? Não, a Bíblia não é uma manual de instrução do homem. É Deus falando quem Ele é para nós. É claro que embutido nisso está qual é o objetivo de Deus para o homem. Mas a palavra de Deus é a palavra dele, falando dele mesmo para a gente. Então, nessa meditação nossa aqui de João 7, nós possamos, né, essa é a minha oração, que o Espírito Santo possa nos revelar o próprio Deus nesse capítulo 7 aqui de João que nós vamos estudar agora. Então vamos ler, em vez de ler o trecho inteiro, queria que a gente lesse por partes e aí a gente vai meditando em partes dele. Então vamos ler primeiro do verso 1 ao 5, tá? Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Vamos até aqui. Eu, estudando esse capítulo 7 aqui, a gente não vai fazer ele inteiro hoje, mas eu fiquei pensando em qual título que eu poderia dar. E o que me veio foram contrapontos, né? Eu fiquei pensando em vários termos, mas contrastes do coração, né? Então seria mais ou menos o título que eu daria para essa mensagem, seria os contrastes do coração, porque esse texto vai falar muito, revelar quem Jesus é, e em contrapartida vai revelar quem os homens são, né? Como que o coração de homens pecadores, corruptos, e nisso nós nos englobamos, como é o coração do pecador, em contrapartida com o coração e a mente daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que não tem pecado algum. E como a gente tem estudado, né, Deus se revela a nós na palavra dele, e a partir do momento em que nós vemos Deus, nós vemos a nós mesmos, e vendo nós mesmos nós temos uma clareza maior ainda de quem Deus é, em contraste com a gente. E é isso que eu vejo muito claro nesse capítulo 7 de João. Então aqui, vamos entender o contexto. Começa falando aqui, depois disso o quê? De todo aquele episódio sobre o pão da vida que a gente veio estudar no capítulo 6, em 4 domingos que nós estudamos sobre o capítulo 6. Foram 4, né? Foram 4. Então, depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Lembra do nosso último episódio na Judéia? Quem lembra qual foi? Foi a cura do paralítico no tanque de Betesda, que teve que os líderes religiosos ali, os fariseus, questionaram Jesus porque ele curou no sábado. Então, depois disso, Jesus volta para a Galileia e diz aqui o texto que ele ficou na Galileia. E os estudiosos, eles acreditam que Jesus ficou mais ou menos perto de 1 ano sem voltar na Judéia. Então ele ficou aqui na Galileia mais ou menos 1 ano, pregando, realizando curas, milagres, que era o que Jesus costumava fazer.
E agora, no verso 2, diz que estava perto da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das mais importantes festas para os judeus. Tanto é que, olha como fala aqui, né? Estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Porque a gente sabe que os judeus tinham muitas festas, e ainda tem. E a festa dos tabernáculos era chamada a festa. Então, ela tinha uma importância muito grande dentro do calendário religioso judaico. E aí os irmãos de Jesus, e aqui são os irmãos mesmo de sangue, os filhos de Maria, de filho de José e Maria, né? Que a gente sabe o nome de alguns deles, Judas, Tiago, né? E eles chegam para Jesus e falam: então, por que você não sai daqui e vai lá para a Judéia? Né? Ou seja, era festa, todo mundo, todos os judeus que estavam na diáspora, eles iam para a Judéia nessa época do ano. A festa durava uma semana. Tá? Então era uma semana de festa, né? Os judeus gostam muito dessas festas longas. Então era uma semana de festa. E o argumento que os irmãos de Jesus usam com ele, né? Para que também os seus discípulos, os discípulos aqui quando fala não são os 12, são os discípulos, quem lembra quando a gente estudou que Jesus estava na Judéia, uma multidão ali estava perto dele, ouvindo o que ele tinha para dizer. Então na Judéia nós tínhamos os discípulos de Jesus, que não são os 12. E é sobre esses discípulos que os irmãos dele estão falando. Para que os discípulos de lá vejam o que você está fazendo aqui. Você está aqui um ano realizando um monte de milagre, né? Inclusive a multiplicação dos pães, que foi um dos sinais de Jesus aqui, que realmente causou uma euforia no povo, ao ponto da gente estudar lá, que eles queriam levar Jesus e entronizá-lo rei. Lembra disso? Então, a questão da multiplicação dos pães tinha um aspecto messiânico muito forte. E é exatamente sobre isso que os irmãos dele estão falando. Por que você não vai lá, aproveita a festa? Vai estar todos os judeus lá, é o seu momento. Vai lá e realiza as suas obras. Multiplica pão lá. Aí o negócio vai acontecer. Né? E aí, ainda no verso 4, eles falam: porque ninguém que procura ser conhecido acha em segredo. Você está querendo aí se revelar como Messias, mas fica aqui na Galileia, fazendo um negocinho aqui, ensinando o povo aqui. Não, vai lá onde o negócio está pegando. Vai lá onde está o epicentro agora das datas comemorativas judaicas, da vida religiosa dos judeus. Vai lá e faz acontecer. Né? E ele continua aí: já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E a gente pode até, de repente, interpretar que eles estavam querendo que, realmente, porque eles queriam que Jesus, eles estavam na expectativa de que realmente Jesus se manifestasse, mas o verso 5 deixa bem claro, né? Pois nem seus irmãos criam nele. Então eles estavam falando isso para Jesus porque eles não criam, eles achavam, e a gente vê em outros episódios, quando a gente estudou Marcos, lembra que eles queriam levar Jesus à força porque achavam que Jesus estava louco? E está aqui, deixa bem claro: você é meio louco, você quer se fala Messias, o Filho de Deus, então vai lá e realiza milagres lá na Judéia. Né? Ou seja, você é um grande farsante. Nas entrelinhas é isso que eles estavam falando para Jesus. Se quem quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. Só que você não é nada, né? Então você não tem como ir lá e fazer alguma coisa. Só fica aqui no meio dos mais simples. Porque eles não criam em Jesus. Mas ao mesmo tempo em que nós temos essa perspectiva aqui, né, a gente percebe que eles tinham um aspecto messiânico também. E a perspectiva messiânica deles qual que era? Vai lá e multiplica pão lá. A mesma coisa aqui em Jesus teve toda aquela conversa mostrando que eles estavam errados. E os irmãos de Jesus, que cresceram com ele, e que, pelo relato aqui, eles viram as coisas que Jesus fazia. Eles estavam ali vendo, eles estavam observando Jesus. Eles ouviam Jesus, mas eles não criam em Jesus. Por quê? Porque a expectativa deles era totalmente terrena. Inclusive na semana passada, no verso 6 lá do capítulo 6, Jesus falando, né? Porque o Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. E a gente viu lá, né, que quando está falando aqui da carne, não está falando da carne física de Jesus. Jesus estava falando do seu corpo físico, mas do pensamento
humano e carnal a respeito de quem Jesus é. E Jesus falou lá, isso não serve para nada, o Espírito é que dá vida. E aqui a gente vê que esses irmãos de Jesus, eles tinham um pensamento totalmente carnal. Eles olhavam Jesus de um aspecto totalmente terreno. Eles não viam até a própria questão messiânica como algo espiritual, mas sim como aquele que ia libertar Israel do jugo romano. Então a gente percebe esse tipo de coração nos irmãos de Jesus. E por isso que eu falei que o tema dessa mensagem é os contrastes do coração. Então aqui, em primeiro lugar, João apresenta para a gente como que os irmãos de Jesus pensavam. Só que aí, a partir do verso 6, Jesus responde. E aí nós vamos conhecer quem é Jesus, né? A perspectiva que seus irmãos tinham e agora quem realmente Jesus é. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Então, eles vêm com toda essa história para cima de Jesus, e Jesus simplesmente responde: o meu tempo ainda não chegou. O tempo de vocês está sempre presente, mas o meu ainda não chegou. O que Jesus quer dizer com essas palavras? A questão aqui, a gente pode até tentar aplicar a questão do tempo que Jesus já tinha dito antes da morte dele, né? O meu tempo ainda não chegou, mas se a gente perceber o contexto todo e as próximas palavras de Jesus, a gente percebe que o tempo de subir à festa não tinha chegado. Porque no verso 6, no verso 8 ele fala: subir à festa, não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Que ele estava falando exatamente do tempo de subir à festa. Isso aqui é muito interessante, né? Os irmãos de Jesus estavam falando: aproveita a oportunidade, vai lá e faz acontecer. Está todo mundo chegando na festa, vai lá, chega também e já chega realizando coisas, que você vai fazer sucesso. E Jesus responde: não é o tempo de eu subir lá ainda, eu tenho um tempo certo para fazer as coisas. E a gente percebe isso constantemente no ministério de Jesus. Jesus não fazia nada no impulso, Jesus não fazia nada da ideia dele, e muito menos da perspectiva humana, mas sempre da perspectiva do Pai. Jesus disse, né? Eu não faço a minha vontade, mas aquele que me enviou. E esse tempo da festa aqui, de subir à festa, já tinha sido predeterminado antes da fundação do mundo. Não foi ali no momento que Jesus recebeu a informação: não, fica aí, aguenta aí. Jesus queria, né? Mas não, peraí, eu não posso ir agora. Não, Jesus, quando ele encarnou, ele já sabia que esse tempo da festa chegaria e que ele não subiria junto com seus irmãos. Isso é muito interessante, como Jesus, ele agia no tempo estabelecido por Deus. Jesus, ele não se precipitava. Jesus, ele não tinha ideias próprias. Jesus não agia como na perspectiva humana. Ele era humano, ele era homem, tá? Em momento algum a gente vai negar a humanidade de Jesus. Mas Jesus não agia como o ser humano comum. Por quê? Porque ele não tinha corrupção. Ele era santo, perfeito, imaculado, totalmente inocente. Esse era Jesus. Então ele não se deixava levar por esses impulsos que nós temos, né? Quantas vezes nós, em situações, não, porque tem que ser agora, se eu não agir agora, perdi a oportunidade. E claro, a gente tem que estar atento às coisas, mas o foco aqui não são coisas da vida cotidiana, não é se você não sair agora eu perco o ônibus, não é nada disso, mas é da perspectiva da redenção. Eles estavam falando aqui de um aspecto messiânico, eles não estavam falando de qualquer coisa. Eles estavam falando: por que você não vai lá e se revela ao mundo? Isso aqui não te lembra alguma coisa? O que o diabo propôs para Jesus? No início, antes de Jesus começar o seu ministério: por que você não vai lá e se mostra para o mundo? Já elimina um monte de etapas. Percebe? Mais uma vez, a mesma tentação que houve lá, atrás no deserto, Jesus está recebendo agora dos seus irmãos. A mesma tentação. Abrevia o negócio, vai e resolve de uma vez, se mostra para o mundo. Mas Jesus sabia que não era assim, porque não foi assim o planejado pelo Pai.
Não foi assim planejado desde antes da fundação do mundo. Não foi assim porque a nossa redenção tinha que ser completa. Jesus tinha que morrer naquela cruz e verter o sangue dele. E ele sabia disso. Ele sabia que não era fazendo uma aparição ali, realizando um milagre na festa, que nós seríamos salvos. Porque Jesus não estava interessado nele. Jesus estava interessado na salvação, na redenção de pecadores. Amém? Jesus não queria se mostrar como o Messias. Ele queria ser o nosso Messias. É muito diferente a perspectiva, percebe? De querermos ser alguma coisa e queremos ser algo para alguém. É bem diferente. Jesus não queria ser o Messias. Ele queria ser o nosso Messias. Né? É uma entonação um pouquinho diferente que muda todo o sentido. Tá? E a gente vê isso muito claro lá no texto de Filipenses. E aqui a gente vê, né, só fazendo um paralelo aqui, porque quando a gente vê lá no verso 1, quando a gente leu que Jesus não queria voltar na Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo, a gente pode pensar também, então Jesus estava com medo. Jesus tinha medo? Não, ele sabia que ele ia morrer. A questão não era o tempo. Mais uma vez, nem a morte dele ele quis antecipar, porque Jesus tinha que morrer na festa dos tabernáculos. Em que festa que ele tinha que morrer? Na Páscoa. Que é 6 meses depois desse episódio. Então nós estamos aqui há 6 meses da crucificação. Tá? Então, Jesus não tinha medo dos judeus. Jesus não tinha medo de ir para a Judéia e ser perseguido lá. Simplesmente ele estava cumprindo com um propósito eterno. Tá? Então nós temos que entender aqui. Jesus tinha controle total da situação. Ele não era guiado nem pelo medo e nem pela ansiedade. Nenhuma das duas coisas controlava Jesus. Nem o medo dos judeus e nem a ansiedade de se revelar. Ele andava de acordo com a vontade eterna do Pai. Tá? Então aqui nós percebemos, né, quem é Jesus? Soberano. O soberano da situação. Que tem controle absoluto de todas as coisas. E que anda de acordo com o plano que Ele mesmo designou desde a fundação do mundo. Jesus não muda. Jesus ele não é controlado. Isso aqui é muito importante, né? Ninguém podia controlar Jesus, nem os judeus e nem os seus irmãos, e nem mais ninguém, nem o diabo, ninguém. Jesus ele tinha pleno controle da situação, né? Isso mostra a divindade de Deus, de Jesus, como Jesus era Deus. Porque você conhece alguém que não é controlado por nada? Ou nós somos controlados por pessoas, ou somos controlados por sentimentos, ou somos controlados por circunstâncias. É ou não é? Jesus não era controlado por pessoas, não era controlado por sentimentos e nem por circunstâncias. Ele era controlado, na verdade ele tinha o controle do seu próprio plano eterno. E o plano dele é perfeito. E ele não foge do plano dele por motivo algum. Então isso aqui até pode nos fazer pensar, né? Quantas pessoas a gente conhece que tentam manipular Jesus nas nossas orações, né? Jesus, eu vou fazer isso para ter uma resposta. O que é isso? É querer mudar Jesus de acordo com as circunstâncias, de acordo com as situações. Não, Jesus não vai mudar. Deus não vai mudar o plano dele porque a gente orou. Ele manda nós orarmos por causa do plano dele. Mas a nossa oração não muda o plano de Deus. A nossa oração não vai mudar o pensamento de Deus. Se Deus tem um plano para realizar na nossa vida, não tem o que faz ele mudar de ideia. Nem a gente falar, não quero. Ele não vai mudar de ideia. Mas é chato assim. Ele não vai mudar de ideia. Ele não muda. Porque ele tem o controle total da situação. E o que ele planejou fazer, ele vai fazer. Amém? Muito bem. Então aqui diz que ele... E aqui eu quero ressaltar, porque algumas traduções, eu não sei qual tradução que você está, do verso 8, que Jesus fala aqui, subi a festa, e nessa que eu estou usando, no século 21, diz, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Algumas Bíblias traz que Jesus disse, eu não vou subir. Alguém tem essa tradução, hein? Eu não vou subir. Só que depois a gente vai ver que Jesus subiu. Então a gente vai pensar, então Jesus aqui mentiu? Ele falou que não subia, depois subiu?
Ou ele mudou de ideia? A questão está na tradução, tá? A tradução correta é que Jesus disse: eu não subirei por enquanto. Então ele deixou claro que ele iria subir, mas que não agora, tá? Então só para não... tá vendo? Jesus mentiu. Não, a tradução foi errada. A tradução correta é essa: Jesus disse: por enquanto eu não vou subir, tá bom? Para ninguém que falar: tá vendo? Jesus mudou de ideia, Jesus mentiu. Não, tá? Porque eu já vi, né, estudando, existe essa ideia, por causa da tradução errada, de pessoas falando que Jesus falou que não ia subir, mas aí todo mundo subiu, ele ficou sozinho na cidade. Vou subir também. Tipo, ele ficou chateado porque... E mudou de ideia. Não, Jesus não mudou de ideia. A gente acabou de dizer, Jesus não muda seus planos. O plano dele é eterno e ele cumpre os planos eternos, tá? Então, erro de tradução. Mas muito bem. Então, aqui o verso 9 diz que ele ficou na Galileia. Todo mundo subiu. E realmente foi essa questão. Todos os judeus subiram. Toda a família de Jesus subiu. Talvez, o texto aqui não fala para a gente se os discípulos dele subiram junto com os judeus ou se ficaram com ele. O texto não diz, né? A gente pode desconfiar que, por exemplo, Pedro deve ter ficado com Jesus, né? Mas é uma especulação nossa, a gente não tem como, né? Porque Pedro era tão grudado em Jesus, próprio João, né? Como que João soube tudo isso daqui? Possivelmente ele estava junto com Jesus. Ele viu toda a história acontecendo e ele ficou lá com Jesus na Galileia. Mas isso é só especulação. A questão é que Jesus ficou ali na Galileia. No verso 10. Tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Antes da gente entrar aqui, eu quero voltar no que fala que os irmãos subiram, no que Jesus fala para ele: o meu tempo ainda não chegou, mas o tempo de vocês está sempre presente. Por que Jesus falou isso para eles? E aqui a gente vê que eles subiram, eles foram para a festa. Eles não se preocuparam com nada do que Jesus disse. Exatamente porque vocês são carnais. Espiritual, e a gente vê isso lá na questão, quando Paulo vai tratar dessa questão, é guiado pelo Espírito. Vive em outra perspectiva. Vive no tempo de Deus. Mas para vocês, qualquer tempo é válido, porque qualquer tempo é de vocês. Vocês fazem o tempo de vocês. Ou seja, vocês cuidam da vida de vocês. Então, faz o que vocês têm que fazer, segue a vida de vocês. O tempo de vocês está sempre presente. O meu, ele é guiado. O de vocês fazem o que dá na telha. Então, faz, né? Então aqui a gente já vê uma perspectiva diferente do coração, né? E ainda Jesus completa lá no verso 7, né? O mundo não pode vos odiar, mas odeia a mim, porque dou testemunho de que suas obras são más. Então aqui Jesus estava falando tanto deles, quanto dos judeus lá e os judeus da Judéia, porque os que estavam ali na Galileia também eram judeus, tá? Mas é os judeus lá da Judéia que é a liderança religiosa de Israel. Principalmente é desses que Jesus está falando, né? Porque eu dou testemunho de que tanto as suas obras, falando para os seus irmãos, como a deles, são más. Eles não odeiam vocês. Então pode subir lá. Não faz a mínima diferença. Porque vocês não têm diferença. Vocês não trazem contraste. Eu trago contraste. Vocês são da mesma farinha, né? Farinha do mesmo saco. Eu não. O mundo me odeia, porque eu provo que as obras são más. Eu provo tanto que as suas obras são más, como daqueles homens lá também são más, né? Eu mostro que a obra humana é má. É isso que por isso que, mais uma vez, eu quero trazer esse tema, né? O contraste. Jesus, ele contrasta com o ser humano corrompido. Mas aí, no verso 10, os irmãos sobem à festa, e aqui diz que Jesus subiu também depois, mas não publicamente. Como é que foi isso? A gente também não sabe. Existem várias ideias. Porque como todo mundo subiu no primeiro dia da festa, as estradas ficaram desertas. Então Jesus podia tranquilamente subir pelas estradas que não tinha ninguém mais. Então ninguém viu Jesus subindo. Outra teoria de que Jesus usou estradas adjacentes. A Bíblia não fala. A questão é que ninguém viu Jesus chegando lá. Ele chegou em segredo. Isso é muito interessante, né? Porque pensa se Jesus chega publicamente lá, ia causar um alvoroço. Por quê? Porque olha o verso 11. Os judeus
procuravam-no na festa e perguntavam: onde ele está? Ou seja, estava todo mundo esperando Jesus chegar lá. Isso é que é mais interessante. Todo mundo foi para a festa, mas cadê Jesus? Né? A gente quer ver Jesus, todo mundo. E aqui diz que os judeus procuravam. E quem? Alguns? Não, porque no verso 12, havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, esses judeus da liderança religiosa. Então quem que estava querendo ver Jesus? Todo mundo. Os discípulos dele, aqueles que, quando ele estava na Judéia, pararam para ouvir Jesus, aqueles que foram curados por ele, né, que foram libertos de demônio. Talvez aquele homem lá do tanque de Betesda estava lá. Cadê Jesus? Quero ver. Jesus não estava. Todo mundo procurando. E aí começavam essas opiniões. Não, porque Jesus é bom. Não, Jesus não, ele engana todo mundo. As diferentes opiniões sobre Jesus. E a gente lembra, né, de quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem o povo diz que eu sou? Lembra disso? E depois ele pergunta para os discípulos, e aí Pedro dá aquela resposta: tu és o Cristo. Mas a gente vê aqui que Jesus era assunto. Era o assunto da festa. Então a gente entende por que os irmãos dele falaram aquilo. É o seu momento. Pensa, todo mundo esperando Jesus chegar, e Jesus entra em Jerusalém. Todo mundo ia aclamar. Talvez aquela festa que teve, né, 6 meses depois, Jesus entrando montado no jumento, teria acontecido agora. Uma grande festa, todos os judeus ali, e Jesus entrando em Jerusalém, e é grande festa acontecendo. Mas Jesus sabia que não era o tempo disso. E por isso que ele sobe em segredo. Ele não queria que as pessoas vissem, ele não queria causar alvoroço no meio do povo. Nenhum tipo de alvoroço, nem a favor dele, nem contra ele. Ele simplesmente subiu em segredo. E aqui a gente vê o grande contraste, novamente, das pessoas, né? Como a gente gosta do espetáculo. É ou não é? A gente gosta de chegar chegando. A gente gosta das coisas acontecendo. A gente gosta do miraculoso. E aqui a gente mais uma vez lembra da tentação. Não é? Quando o diabo disse para ele: se joga daqui de cima, os seus anjos vão vir, né? Isso vai ser um grande espetáculo. Não vai ter quem não vai crer. Mas Jesus fugia do espetáculo. Jesus não gostava do espetáculo. Esse não era o plano dele, né? O plano dele foi morrer como um cordeiro calado, né? Muito diferente, né? Jesus não queria alvoroço. E quantas vezes nós, e aí trazendo isso para dentro da igreja, né, nós gostamos do barulho, né? Eu não estou falando nem aqui de cantar alto, nem de orar alto. Estou falando, a gente quer, né? E a gente vê isso, talvez aqui no Brasil isso ainda seja um pouco mais inflamado, isso na igreja evangélica brasileira. A gente vê isso nos políticos, na bancada evangélica que nós temos no Congresso. Por quê? Gosta de fazer barulho. Não, porque nós, os evangélicos, chegamos aqui agora. Agora a gente vai botar respeito no negócio. Agora a gente vai botar ordem. A gente viu que é exatamente o contrário, né? O que eles fazem realmente trazem vergonha para o nome de Cristo, né? Mas por quê? Porque querem causar. Porque isso é legal, isso vai mostrar que nós temos força. Não é isso a grande, né? Nós temos que mostrar que os evangélicos têm voz, que os evangélicos têm força. Não, Jesus não ensina isso em momento algum. Jesus ensina que o plano de Deus é alcançado por causa dele, do que ele faz, no tempo dele, do jeito dele e pela obediência, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor, não com o espetáculo. Tá? Então a gente tem que correr do espetáculo. A gente vê, é uma tentação grande para a igreja querer se mostrar aí para o mundo. Não, o que Jesus fala para a gente pregar o evangelho ao mundo. Não mostrar que a gente é legal, não mostrar que a gente consegue grandes coisas, que a gente tem ideias melhores. Não, nossa missão com relação ao mundo é mostrar compaixão e pregar o evangelho. Ponto. Que foi o que Jesus fez. Jesus mostrava compaixão pelas pessoas e pregava o evangelho do reino. Amém? Mas continuando aqui, verso 14. A festa já estava na metade,
quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então olha aqui, Jesus sobe em segredo, e onde ele vai? Para o templo, né? A cidade toda estava tomada de gente, e claro, existia gente no templo também, né? E ele chega na metade da festa. Então, porque nos versos anteriores não fala em que momento Jesus subiu para Jerusalém, mas aqui fala que ele chegou na metade da festa. Então, se a festa era de uma semana, ele chegou 3 dias depois, 4 dias depois na festa, né? A festa já estava acontecendo. E ele vai direto para o templo. E ele vai fazer o quê? Ensinar. Ele não vai dar espetáculo, ele não vai realizar nenhum milagre. E a gente vê que enquanto Jesus estava aqui, durante essa festa, nenhum milagre foi realizado. Jesus não fez uma cura, Jesus não expulsou um demônio, não teve nenhuma multiplicação. Jesus foi ensinar no templo. E era bem comum, nessa época aqui, o lugar onde Jesus possivelmente estava era no pátio dos gentios, onde todos tinham acesso, né? Qualquer pessoa tinha acesso, não só os judeus, como inclusive os gentios. E vários rabinos montavam tendas para ficar ali ensinando. Então, possivelmente Jesus chegou numa tenda dessas e entrou ali e começou a ensinar. Ensinar o que ele sempre ensinava, o evangelho do reino. E enquanto ele ensinava, no verso 15 aqui, disse: os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? E aqui se admiravam, que a gente pode pensar que estavam os judeus, e quando está falando sobre os judeus aqui, está falando sobre a liderança religiosa. Tá? Só para deixar claro no texto de João, quando ele fala o povo, a multidão, eram as pessoas em geral. Quando fala os judeus, está falando da liderança religiosa. Tá? Então aqui fala, os judeus se admiravam da forma como ele ensinava. E a gente pode pensar que os judeus que estavam querendo matar ele, né? Puxa, olha como ele está ensinando, que incrível, como ele consegue. Não, essa admiração aqui é uma admiração contrária. É uma exclamação de como esse cara pode estar ensinando esse negócio se ele nunca estudou. Entendeu? É diferente. A gente pensa que como ele pode estar dando instrução sem nunca ter estudado? A questão é que ele está falando, esse cara nunca estudou, o que ele está ensinando? É bem diferente. Tá? Então, esse admirar aqui que eles tiveram é de oposição. Ele não estudou com nenhum rabino, ele não frequentou nenhum seminário rabínico, nenhum seminário judaico, e está ensinando. Com quem que ele aprendeu isso? E ele não está e possivelmente o que a gente vê que Jesus ensina, em todos os seus ensinos que a gente tem visto, o ensino de Jesus não é baseado em nenhum rabino, certo? Não é baseado na tradição judaica. Muito pelo contrário, Jesus mostra como a tradição judaica estava indo contra as Escrituras. Então Jesus estava ensinando da perspectiva dele, que é quem? O autor das Escrituras. Ele está explicando o que ele mesmo inspirou. Quem mais pode explicar algo do que aquele que criou? Né? Do que aquele que ditou a palavra. Ele ditou a lei para Moisés. Então ele estava explicando. O que eu quis dizer quando eu falei isso para Moisés foi isso. Então, isso era um contraste com essa perspectiva judaica. Não, ele não ensina de acordo com as tradições. Ele está errado. Como que ele pode ser superior às nossas tradições? Aos rabinos que já ensinaram antes dele, antes de nós. E ele está indo contra o que os grandes rabinos falaram. Né? Então a gente mostra, mais uma vez, a perspectiva humana desses homens. Eles estavam ali diante de Deus, diante do autor da lei. E eles não queriam aprender com o autor da lei, eles preferiam ouvir homens. Eles preferiam pegar interpretações humanas a respeito da lei e as tradições que foram se mantendo no decorrer dos anos. Agora, aqui eu quero fazer um ressalto, né, muito importante. Porque eu já vi muita gente falando, está vendo? A gente não precisa estudar ninguém, porque Deus que nos ensina. Espera aí, nós estamos falando aqui de Jesus, do autor das Escrituras. Então falando da gente. Ok? Nós precisamos estudar, sim. Nós precisamos estudar com aqueles que vieram antes de nós. Tá? A questão é, nós não seguimos uma tradição.
né? E como a gente tem, mais uma vez, né, sábado à noite, né, a teologia, ela é o quê? Ela é um estudo dos homens, das Escrituras. É uma interpretação humana das Escrituras. Claro que nós temos o Espírito Santo que traz iluminação das Escrituras. Mas nós somos homens falhos. Ok? Então nós podemos interpretar errado um texto? Tranquilamente. Então a grande questão é, nós temos sim que estudar os teólogos, os pastores, os homens, os estudiosos que vieram antes de nós, em mais de 2000 anos de igreja, que estão estudando as Escrituras e buscando interpretá-las com a ajuda do Espírito Santo. E aí, à luz de tudo isso, nós temos que entender o que realmente confere com as Escrituras e o que não. Tá? Então nós temos diversas perspectivas de interpretação. E como que nós fazemos uma escolha? Nós analisamos todas elas e percebemos, não, isso aqui se enquadra, e nós temos o Espírito Santo, isso aqui se enquadra mais com o que eu vejo nas Escrituras, né? E por isso que a teologia também não é feita sozinha. Por isso que nós aqui somos igreja, né? Se eu me fechar no meu quarto, não, eu vou fazer teologia, eu vou estudar as Escrituras e vou ter uma revelação de Deus. Não, não vou ter. Eu preciso dos meus irmãos do passado e dos meus irmãos do presente, né? Quantas vezes, né, inclusive, não só para os estudos de sábado, mas as nossas pregações aqui, a gente conversa, a gente estuda a Bíblia e a gente mostra o que a gente entendeu realmente, às vezes, do texto, né? Eu falo com meu pai, falo com o Gerson, com o Luciano, né? A gente está sempre conversando. E aí, não, esse ponto realmente, ou então, esse ponto eu acho que não é bem por aí, eu entendo dessa maneira. E aí nós chegamos num acordo. Por quê? Porque eu tenho espírito, todos nós temos espírito, só que nós somos humanos. E nós juntos conseguimos chegar numa boa interpretação das Escrituras. Então, a interpretação das Escrituras ela é dada para a igreja. Né? Por quê? A igreja é quem? O corpo de Cristo. Cristo tem a interpretação perfeita. Então, o corpo de Cristo vai ter a interpretação das Escrituras. Nem sempre perfeita, mas nós estamos buscando a interpretação perfeita das Escrituras. Tá? Mas Jesus sim, Jesus ele era o autor. E ele ensinava perfeitamente. Nenhuma palavra de Jesus pode ser dita, não sei se ele entendeu bem o que a lei quis dizer. Não, Jesus, explicação perfeita da lei. Ok? Então eles questionaram aqui e Jesus responde. A questão aqui é que a gente nem sabe se pelo que o texto nos mostra, aparentemente eles não chegaram para Jesus e falaram, como é que você pode estar ensinando aí sem nunca ter estudado? Porque o texto fala aqui que eles se admiraram dizendo, como ele pode ensinar? Então eles não falaram isso diretamente para Jesus, mas a gente vê isso constante, né? Jesus conhece o pensamento de cada um deles. Aí ele vira para eles e fala, o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Então, se eles nem perguntaram para Jesus, Jesus responde. Né? E aqui Jesus faz uma questão muito importante. Embora nós sabemos, Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Nós cantamos isso agora há pouco, né? É o verbo encarnado. Mas ele nem falou que a palavra era dele. Ele fala, o que eu falo não vem de mim, mas daquele que me enviou. Jesus joga toda a honra ao Pai. Ele não coloca para ele, mesmo sendo ele o autor. E ele fala, não, eu ensino de acordo com aquele que me enviou, me ensinou. Ele fala que o próprio Deus ensinou ele, o Pai ensinou ele. E aí ele continua, né? Quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca... eu pulei aqui. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Então aqui Jesus, o que ele vai falar? Ele vai fazer? Ele vai colocar para esses homens como se fosse um teste que deve ser feito para provar as palavras dele. Então ele fala, eu não estou falando de mim, eu estou ensinando o que foi ensinado por aquele que me enviou. Agora, se alguém quer fazer a vontade de Deus, então ele joga a bola para eles. Vocês falam que vocês fazem a vontade de Deus, que vocês querem fazer isso, que inclusive foi o que a gente estudou no capítulo 5, lembra? Né? Sobre fazer a vontade de Deus, que eles questionam essa questão. Jesus fala que eles examinam as Escrituras, mas busca coisas para eles mesmos. Lembra disso que a gente estudou no capítulo 5?
E agora, então, Jesus fala: aquele que quer fazer a vontade de Deus, ou seja, vocês que ficam falando aí, que querem fazer a vontade de Deus, vocês devem saber se o ensino é dele ou não, ou se eu falo por mim mesmo. Daí ele vai colocar, então vamos colocar as minhas palavras à prova. Quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então Jesus agora, eu estou falando de quem aqui? Eu estou falando de mim? Eu estou buscando a minha glória? E Jesus em momento algum quis glória para Ele mesmo. Fala, alguém que venha com um ensino novo, diferente, o que Ele quer? Confetes. Olha, como que Ele pensou nisso? Olha que interpretação incrível. Não, mas Jesus não queria isso. Jesus queria realmente ensinar as pessoas o que Deus queria que elas soubessem. Então, eu não estou buscando a minha própria glória. Tudo que eu ensino é para a glória daquele que me enviou. Então, uma pessoa que ensina por si mesmo, ele busca a sua própria glória. Eu busco a glória daquele que me enviou. Agora, vocês falam que querem fazer a vontade de Deus. Vocês estão buscando a glória de quem? Essa é a grande questão. Nas entrelinhas aqui, é isso que Jesus está perguntando para eles. Por que eles estavam ali questionando Jesus? Porque eles queriam a glória do Pai? Ou eles estavam preocupados que a tradição deles estava sendo abalada? Que o ensino deles estava sendo abalado? Que a perspectiva religiosa deles estava sendo abalada? Pô, eles eram os caras da vez. Mas agora chega Jesus com um ensino diferente e muito mais profundo, que a gente viu lá que o Jefferson pregou na semana retrasada, né? Depois que ele termina o Sermão do Monte, o que eles falam? Como ele ensina com autoridade, não como os escribas. Então essa era a perspectiva do povo ao ouvir Jesus. Ele prega, ele ensina como quem tem autoridade, não como os líderes que a gente está acostumado a ouvir. E esse era o grande problema desses homens. O jeito que ele está ensinando está afetando a nossa fama. Está afetando como as pessoas olham para a gente. E eles não queriam isso. Então, quem estava buscando glória para si mesmo? Jesus ou os fariseus? É isso que Jesus está mostrando, o contraste. Olha o coração de vocês. Vocês falam que querem fazer a vontade de Deus, mas vocês buscam a sua própria glória. Eu estou aqui para glorificar aquele que me enviou, não a mim mesmo. Quem tem o ensino verdadeiro? É isso que Jesus está falando para eles, né? E Ele está se revelando para eles, Ele se revela para nós. E depois Paulo vai escrever aquilo tão lindamente lá em Filipenses, que ele, esvaziando-se de si mesmo, foi obediente, né? Ele se tornou servo. Isso é o nosso Deus, isso é o nosso Senhor. Aquele que é o Criador de todas as coisas e que aqui não está buscando a sua própria glória, mas buscando a glória daquele que enviou. Mas ele continua. E aqui a coisa ainda fica um pouco mais séria. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? Então Jesus sabia que aqueles homens queriam matá-lo, que a gente já viu isso nos textos anteriores, que desde lá do episódio em Betesda, né, do tanque de Betesda, aqueles homens falaram: a gente precisa matar esse cara, tem que sumir com ele. Ninguém falou isso para Jesus, mas Jesus sabia. E aí Jesus primeiro fala aqui, vocês estão questionando o meu ensino, mas a primeira prova é, eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. Agora, Moisés não deu a lei para vocês? E vocês não são aí os defensores da lei? Vocês não estão aí... O seu problema comigo não é porque vocês estão falando que eu descumpri a lei ao curar num sábado, que a gente vai ver que é exatamente o ponto que Jesus vai tocar. Vocês estão falando que eu estou descumprindo a lei de Moisés, mas é vocês que não estão cumprindo. Por quê? Por que vocês querem me matar? E o que a lei de Moisés diz? Não matarás. E quando eles viram Jesus, e perceberam que Jesus era uma ameaça, vamos matar. Ou seja, os defensores da lei são aqueles que estão querendo quebrar e a questão ali, eles estão acusando Jesus de quebrar um dos 10 mandamentos e eles estão quebrando outro.
Só que Jesus mostrou que ele não quebrou a lei. Eles estão quebrando a lei. Né? Mais um contraste. Né? Eles acusando Jesus de quebrar a lei, quando Jesus não estava. E eles, pelo fato de acusar Jesus de quebrar a lei, estão quebrando a lei. Né? Mostrando realmente um oposto de Jesus e eles. Né? Jesus está mostrando esse contraste entre eles. E aí, né, e aqui é muito interessante, né, eu fico imaginando qual deve ter sido a cara desses homens ao ouvir Jesus falando isso. Porque até então, né, e a gente vai ver aqui no verso 20, a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Porque o povo queria matar Jesus? Não, o povo estava curioso, né? A gente vê lá que tinha aquelas diversas opiniões. Não, Jesus é bom, não, Jesus está enganando. Mas ninguém estava querendo matar Jesus. Quem queria matar Jesus? Os líderes religiosos, porque Jesus era uma ameaça para eles. Para o povo, Jesus não era uma ameaça. Jesus falava e o povo até saía fora. A gente viu lá, né, no capítulo 6. Essa mensagem é muito dura, vou embora. Eles vão embora, ninguém vai, vamos matar esse cara. Né? As pessoas, né, que simplesmente são incrédulas, como a gente viu lá, elas simplesmente rejeitam a palavra de Jesus e vão embora, vão cuidar da sua própria vida. Mas aqueles que querem ser os detentores do momento, que querem ser os bambambãs, não, aí Jesus se torna uma ameaça para eles. Então o povo não sabia que esses líderes queriam matar Jesus. Jesus sabia. E Jesus está falando para eles: vocês têm a lei, mas vocês descumprem a lei porque vocês querem me matar. Aí o povo que está em volta, vendo toda a situação: você está louco? Esse tens demônio aqui, você ficou louco? Né? Quem quer te matar? Está todo mundo aqui te ouvindo falar, ninguém está querendo te matar. Né? Mostrando que realmente nem o povo tinha percebido, mas Jesus estava falando com os líderes religiosos. Né? Mas Jesus não dá muita trela. Né? Até a gente vê, é uma palavra forte, né? Tens demônio, o povo falando. E isso é interessante, né? Porque o que eles estavam fazendo ali? Ouvindo Jesus pregar. Como a gente vê o tempo todo lá, e as pessoas se maravilhando. Nossa, ele prega como quem tem autoridade. Aí Jesus fala alguma coisa: você tem demônio. É muito volátil. Né? No momento, Jesus, que legal. Você está louco. Né? Está lá ouvindo Jesus, comendo pão, que gostosinho. Essa mensagem é muito, estou indo embora, imagina, não fica ouvindo esse negócio não, é loucura. Isso é o coração do ser humano. A gente fica feliz com certas coisas, mas aí quando tem algo que parece que não bate muito com o que a gente acredita, isso aí é loucura, não vou ficar nesse negócio não. Né? Mais uma vez o contraste. Jesus, né, aquele que é resoluto, o que ele vai fazer, ele faz até o final. Ele não muda de ideia, ele não fica chateadinho, ele não... Nem com os seus próprios discípulos, né, que Jesus chamou ali, a gente não vê em momento algum Jesus chateadinho com os discípulos, né, porque está indo contra eles. Não, Jesus não tinha esse tipo de coisa. Jesus não ficava magoado com os discípulos e tratava eles diferente, né, porque eles fizeram alguma coisa que ele não achava correta. Jesus chegava lá e repreendia e continuava tratando eles da mesma maneira. Por quê? Porque as pessoas, as circunstâncias e os sentimentos não afetavam Jesus. Mas essa multidão aqui está ali com Jesus, que legal. Jesus fala: não gostei mais, não quero mais, não gosto, estou indo embora. Né? E como é tão claro isso para a gente, né? Nós que inclusive estamos na igreja, isso é para nós. Não estamos nem falando aqui dos incrédulos, porque isso é fato em quem não tem fé em Cristo. Mas e nós? Né? Nós às vezes nos maravilhamos com o que Deus faz, com o que Deus fala, e de repente Deus nos confronta com alguma coisa, a palavra nos confronta. Não sei se eu quero mais ir na igreja. Não sei se eu vou ler mais a Bíblia. Né? Eu não sei se isso é o certo para a minha vida, se eu estou na religião certa. Né? Por quê? Porque confronta a gente. Só que a palavra de Deus sempre vai confrontar a gente. Por quê? Porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus é santa. Deus é santo. E aí, exatamente esse é o ponto. Que esses homens, eles estavam no momento, Jesus estava dando oportunidade para eles, deles reconhecerem: realmente, eu estou descumprindo a lei de Moisés. Eu sou pecador. Eu preciso de salvação. Mas não foi o que aconteceu com esses homens, e nem com o povo. Ali, nós podemos imaginar que, diante de
de Jesus falar para eles: vocês estão descumprindo a lei. Qual que seria a reação de um pecador? Cair de joelhos e falar: realmente eu sou pecador, eu preciso de misericórdia. Mas não é isso que a gente vê os caras: você está louco, está ficando doido, eu sou pecador coisa nenhuma, eu sou super legal, faço tudo certinho, cumpro a lei desde minha infância. Não é que aquele jovem falou para Jesus? Desde minha infância eu observo a lei, não tem erro em mim, eu estou quase ali, eu só quero saber se falta algum detalhe para a vida eterna, porque eu estou perfeito. E essa é a visão humana. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Eu não tenho erro, imagina eu sou uma pessoa tão boa. Alguém já ouviu falar, pessoas falando assim, numa conversa? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não sei porque que eu passo dificuldade na vida, eu faço tudo certinho, né? Não falo mal de ninguém, não prejudico ninguém, sou uma pessoa boa. E Jesus deixou tão claro: não há ninguém bom, só Deus, né? E é isso que Jesus estava falando para eles. Existe um contraste muito grande entre mim e vocês. A questão é que vocês são pecadores. E aí o povo fala tudo isso daqui. E aí Jesus prossegue, né? Porque a grande questão dessa realização, desse cumprimento, que Jesus está relacionando ao ensino dele, né? Toda a conversa aqui começou por causa que eles questionaram o ensino de Jesus, questionando a autoridade de Jesus. E tem 3 pontos que são muito importantes da gente pensar aqui, né? Que é o que Jesus está provando para eles. 2 coisas, né, que eu quero pensar aqui. A primeira, a disposição do coração e da mente. Qual era a disposição do coração e da mente desses homens? Era deles mesmos, a perspectiva deles das coisas. Eles não tinham uma mente voltada para Deus. Eles tinham uma mente e um coração voltado para si próprio. E por isso que quando eu pensei em contraste, eu pensei em contrastes do coração. Porque exatamente onde mora toda a questão está no coração, não é exterior, é interno. Tá? E aí, o segundo ponto, que é buscar o ideal. Então, e quando Jesus vai falar da lei, ele está falando de um ideal. Você está falando do meu ensino, mas qual é o ideal de vocês? É a lei? Vocês estão descumprindo a lei. Porque a lei, né, e a gente pode pensar em toda a vida cristã, né, não só para o Antigo Testamento e para a lei de Moisés, para a vida cristã. Porque muita gente acha também que a questão de ser cristão, de ser evangélico, é você ter um conjuntinho de regras para cumprir. Então você se torna evangélico, né? Não é. A questão toda está no nosso relacionamento com Cristo. E esse relacionamento é baseado em 3 coisinhas: no amor, na obediência e no conhecimento. O primeiro é o conhecimento, que é o que a gente vê que a própria palavra é Deus se dando a revelar a nós. Jesus aqui está se dando a conhecer aquelas pessoas. Ele está trazendo conhecimento, ele está ensinando, trazendo conhecimento. Só que esse conhecimento, ele não é um conhecimento do aspecto intelectual. Jesus, ele ensina com amor. E ele ensina que a observância das leis, ela é baseada no amor e na obediência. Então, a lei, ela não é para ser obedecida simplesmente. Ela era para ser conhecida, compreendida, obedecida em amor. Então, quando esses homens estão aqui julgando Jesus, porque Jesus descumpriu a lei, Jesus está mostrando que eles não têm amor. E a gente vai ver isso aqui quando ele continua, no verso 21. Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa, e todos vós admirais por causa disso. Do que Jesus está falando? Da cura do homem do tanque de Betesda, tá? Para a gente fazer a associação com o que Jesus está falando. Por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado, circuncidais um menino. Olha o que Jesus vai fazer aqui, né? Então ele vai mostrar como ele tem um conhecimento exato do que é a lei. Fala: vocês estão se admirando porque eu realizei uma obra. Então aí todo alvoroçado. Moisés nos deu a circuncisão, mas não foi nem Moisés, porque isso já vem dentro dos patriarcas. Foi para Abraão que Deus deu a ordem da circuncisão. E vocês observam isso, né? A criança no 8º dia, o menino no 8º dia,
é levado para circuncidar. Nem se esse 8º dia cair no sábado. Se o 8º dia da criança cai no sábado, vocês levam a criança para ser circuncidada. Isso não é um problema para vocês. É um trabalho, certo? Não é um tipo de trabalho, não é uma realização de alguma coisa. Mas porque vocês consideram que a circuncisão, por ter vindo dos patriarcas, ela está acima, tem um grau hierárquico aqui. Vocês consideram a circuncisão mais importante. Então, ao circuncidar num sábado, vocês não estão descumprindo a lei do sábado, porque vocês estão cumprindo a lei da circuncisão. Então, vocês estão colocando uma hierarquia aí. Aí Jesus continua. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? O que é a circuncisão? É a simbologia de uma purificação de um membro do corpo. Ou seja, vamos pensar numa cura. É a purificação de um membro do corpo. Ele falou, peraí, se vocês acham que purificar uma parte do corpo não é uma infração do sábado, por que curar um homem completamente seria uma infração do sábado? Se só uma parte do corpo, que não é tão importante assim, por que curar um homem todo? E quando Jesus fala do todo aqui, ele não está nem falando só do corpo. Ele está falando do homem todo. Né? O homem interior também. É disso que Jesus está falando. Porque todas as vezes que Jesus se manifestava a alguém, ele não estava interessado só na cura física da pessoa. Né? Quantas vezes, né? Lembra do homem que desceu, né? Paralítico lá, do teto. O que Jesus fala para ele? Seus pecados estão perdoados. E aquele homem foi curado. Então, a preocupação maior sempre de Jesus é o coração, o homem interior. E a gente sabe que o homem é um todo, que foi o que aconteceu com aquele homem. Jesus, seus pecados estão perdoados. Então, levanta e anda. Né? Mostrando que existe uma associação do problema físico com o problema do coração. E é o que ele está falando. Eu curei um homem todo. Se vocês acham que purificar uma parte do corpo é tão importante que não é problema de vocês fazer isso no sábado. Eu curei um homem todo e vocês estão achando que isso é um problema. Isso mostra que vocês querem obedecer à lei, mas vocês não têm amor. Vocês não estão preocupados com pessoa alguma. Vocês estão preocupados em cumprir uma regra, mas vocês não olham para as pessoas, vocês não veem pessoas. Vocês não entenderam a lei. A lei, né? E aí a gente vai lembrando do que Jesus disse lá em Marcos, na questão sobre o sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Eu curei um homem todo num sábado. Porque o sábado foi feito para o homem. Porque a lei foi feita para ser cumprida em amor. Vocês precisam conhecer, vocês precisam amar e então obedecer. Se vocês têm uma obediência vazia, isso não é obediência da lei. Porque a lei não é um conjunto de regras a ser seguida. A lei é uma forma de se viver como Deus é. Deus ama, Deus se compadece, Deus se preocupa com o interior das pessoas. E é aí sim que vocês têm que cumprir a lei. É assim que eu ensino. Essa é a minha autoridade de ensino. Eu ensino não para fazer a minha vontade, eu ensino não para me vangloriar, eu ensino porque eu quero curar o homem todo. Eu me preocupo com a inteireza do coração do homem e a pureza do coração do homem. E é isso que eu vim fazer. E essa foi a grande obra da cruz. Nos trazer cura total, né, do nosso coração. Jesus veio curar o nosso coração. Então, e aí ele conclui aqui, né, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Então, aqui a gente lembra, né, lá de Samuel, né, quando Samuel vai ungir o rei, e aí ele chega na casa de Jessé, né, é um dos seus filhos que vai ser rei. E aí Jessé chama todos os seus filhos bonitões, grandalhões, e aí não é nenhum desses. E aí é Davi, o mais novo, que cuidava lá, o pastor de ovelhas. E o que Deus fala para Samuel? O homem vê o externo, o exterior, mas eu vejo o coração. E aqui que Jesus está falando,
Não julga pela aparência. Vocês estão pegando só o aspecto externo de todas as coisas. Mas tem que julgar da maneira justa. E a maneira justa é o quê? De acordo com o que o espírito da lei diz. Né? Então ele mostra mais uma vez o contraste do julgamento. Né? Então olha como que vocês julgam. Não, vocês não podem julgar na perspectiva de vocês. Que o homem vê aparência. Deus vê coração. E por isso que a gente não pode nunca impressionar Deus, né? A gente não tem essa capacidade. Nenhum ato que a gente faça pode impressionar Deus, porque Deus vê lá dentro do nosso coração. Então nada do que a gente faça, fale, pense é novidade para Deus, porque Ele conhece a essência do nosso coração. A gente vê, né, lá no capítulo 5, Deus conhecia o coração deles, né? Conhece o coração do homem, conhece intimamente o coração de uma forma que nem nós conhecemos. Isso é o mais incrível sobre Deus. A gente acha que a gente se conhece, mas quem foi que falou disso? Alguém falou disso, não sei quando foi. Quando nós nos surpreendemos com nós mesmos. Foi você, não foi, Jefferson? Quem foi? Foi recentemente que eu ouvi aqui. Eu não lembro quem foi que falou, se foi numa aula de sábado, se foi no domingo. Mas que quantas vezes nós nos surpreendemos com a gente mesmo? Numa determinada situação e você tem uma reação. Fala, nossa, como que eu reagi dessa maneira? Foi você, né? Como que eu reagi dessa maneira? Porque nem nós mesmos nos conhecemos. Isso mostra como nós somos superficiais, que a gente não consegue sondar nem o nosso próprio coração. Por isso que nós não conseguimos reconhecer o nosso pecado por nós mesmos. Quem tem que mostrar o nosso pecado? O Espírito Santo. Porque a gente não se conhece, né? Deus, ele sonda o mais profundo do nosso coração. E por isso que quando a gente... até eu iniciei falando sobre o conhecimento de Deus, traz o conhecimento de nós mesmos. Por quê? Nós podemos buscar conhecer a nós mesmos, né? Até o filósofo já falava, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Mas como que nós podemos conhecer a nós mesmos? Se nós olharmos para nós, a gente vai ver superficialidade. E por isso que muitas pessoas se acham boas, se acham legais, porque a gente vê uma superficialidade. Só que a partir do momento em que nós temos o conhecimento de Deus, nas Escrituras, Ele coloca mais profundo, Ele coloca uma luz naquela parte escura do nosso autoconhecimento. Ele fala, olha aqui quem você é. Olha como você está ruim. Olha como você está feio. Olha como está poluído esse negócio. Você precisa de uma intervenção. Né? E aí é que nós corremos para Ele. E aí nós temos uma revelação maior de quem Ele é. Porque aí nós percebemos o quão poluído nós somos e quanto amor Ele tem por nós, em se dedicar a nós. E aí a gente olha para Jesus, que era santo, perfeito. E o que Ele está fazendo aqui? Ele precisava estar aqui, passando por toda essa discussão, as pessoas chamando Ele de louco, falando que Ele tem demônio. Jesus precisava disso? Não, Jesus não precisava disso. Mas Ele veio para nos mostrar o quão corrupto nós somos, mas não para deixar a gente assim, mas para limpar toda a nossa poluição, toda a nossa corrupção e nos tornar parecidos com Ele. Amém? Então era isso que eu queria meditar aqui, até esse verso 24, né? Mostrando esses contrastes que existem da perspectiva humana e da perspectiva divina. E que a gente possa realmente olhar para Jesus, e como a gente tem sempre falado, né, que é o objetivo do Evangelho de João, que olhando essas coisas, nós possamos crer. E crendo, nós tenhamos vida. Né? E essa é a grande diferença que existiu entre esses homens. Eles olharam, viram Jesus e não creram. E porque eles não creram, não tiveram vida. Né? Eles foram condenados. Agora a gente vê, o episódio aqui começou com os irmãos de Jesus, que fala aqui, né, e texto, que eles não criam nele. Só que a gente vai ver depois lá em Atos, que eles passaram a crer. Né? E a gente vê a misericórdia de Deus. Né? Talvez se fosse a gente, numa situação como essa, você tendo seus próprios irmãos de sangue, tirando um sarro de você, chamando você de louco,
né? Aí lá no final, né? Quero que você exploda mesmo, vai para o inferno, vai ser legal, né? Não, mas Jesus não é assim. E a gente vê que lá depois eles creram em Jesus. E eles creram e alcançaram a vida eterna. Porque não importa o que eles falaram aqui, o importa é o que aconteceu depois. Isso dá um grande alívio para a gente, né? Quantas vezes a gente, mesmo recebendo uma instrução, a gente fez o contrário? Quantas vezes vendo o ensino de Jesus, a gente age de forma diferente? Mas ele não simplesmente vira as costas para a gente e fala, então, agora está condenado eternamente, não tem mais chance. Não, ele nos chama de volta, né? Ele vem, né, porque é aquela ovelha que sai, e ele é o bom pastor. A gente vai estudar depois sobre o bom pastor, que ele vai, volta aqui, ele tira a sujeira, fala, não, volta para o aprisco, né? Jesus não nos deixa ao léu, ele nos traz para perto, fala, não, eu quero cuidar de vocês, porque eu amo vocês. Jesus, ele deu a vida em favor da sua igreja, e ele vai cuidar da sua igreja até o final. Ele não vai deixar a gente se perder. Aquele que ele chama, né, a gente estudou lá no capítulo 6, aquele que o Pai chama, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, né? Por mais que por um período pareça que a gente está rejeitando, se o Pai chamou, e o Pai chamou os irmãos de Jesus, porque se lá em Atos mostra que eles creram, é porque o Pai chamou. Então, Jesus ali não estava muito preocupado se naquele momento eles não estavam crendo, porque Jesus sabia que eles iam crer. E quando eles crescem, Jesus estaria ali disponível para eles. Jesus não ia falar, mas você lembra aquele episódio lá? Não, Jesus não ia ficar jogando na cara deles. Jesus simplesmente ia trazer, abraçá-los e falar, seja bem-vindo à família do Pai. Né? Como o filho que voltou, o que o pai fez? Ficou relembrando as coisas que ele fez? Se você tivesse ficado aqui, teria sido bem melhor. Não, simplesmente o pai abraçou, pôs um anel no dedo dele, né? E vamos fazer uma festa. E isso é o nosso Deus. Ele olha e ele nos ensina. E ele quer que a gente se volte para ele. Aqueles homens, infelizmente, não se voltaram para ele. E sofreram a condenação eterna. Mas os irmãos de Jesus se voltaram. E que nós possamos nos enquadrar os irmãos de Jesus, que voltaram e creram nele, né? E alcançaram a vida eterna. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos. Espero que você tenha compreendido tudo, recebido a revelação de Deus nessa manhã.